Sejam bem-vindos. Gostaria muito de agradecer às três meninas, a Ana, a Inês e a Madalena, que nos presentearam com esta bonita música e, sobretudo, com a fantástica mensagem que elas, de fato, que esta música trazia. Havia um homem na Bíblia chamado Filipe que tinha 4 filhas e elas eram profetisas. Tu já tens 3. Não sei se consegues arranjar a 4ª. Muito bem, que Deus vos abençoe. Obrigado pela bonita família que vocês são e por aquilo que vocês contribuem também na nossa comunidade. Que o Senhor vos abençoe e muito obrigado mais uma vez por este momento. Queridos amigos, nesta noite nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que é muito conhecido no livro de Mateus, no capítulo 24, mas vamos analisar depois no final do capítulo 24 e no capítulo 25, 3 parábolas que são contadas por Jesus, mas que, em termos genéricos, a lição é exatamente a mesma. Contudo, antes de irmos às 3 parábolas, gostaria de convidar-vos a lermos antes 3 versículos que no capítulo 24 Jesus apresenta. Todos nós conhecemos que este capítulo do livro de Mateus é o capítulo onde Jesus apresenta algumas das ideias mais impressionantes do seu ministério, que têm que ver com os sinais da vinda, do final do mundo e da sua vinda. No finalzinho do capítulo 24, nomeadamente no verso 36, no verso 42 e no verso 44, Jesus por 3 vezes vai repetir uma ideia forte, que tem que ver com a necessidade de cada cristão, de cada discípulo, estar preparado para receber Jesus e fazê-lo independentemente de saber exatamente qual a data ou ocasião da vinda de Jesus. Então no verso 36 diz Jesus: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, unicamente o meu Pai. No verso 42, depois Jesus vai novamente repetir uma ideia semelhante, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. E no verso 44, então ele diz: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quando na Bíblia uma ideia é repetida 3 vezes, nós sabemos que isto é sinal de que se trata de alguma coisa extremamente importante. Na realidade, sempre que uma ideia é repetida na Bíblia 3 vezes, isto quer dizer que é uma ideia que tem uma importância tal que segui-la ou obedecer a esta orientação divina equivale a poder ganhar a vida eterna ou perdê-la. Normalmente, sempre que uma ideia é apresentada 3 vezes na Bíblia, é para mostrar a solenidade e a importância eterna que esta verdade ou que este aviso tem. E normalmente estas ideias aparecem quase que sempre em forma de aviso. Agora, é interessante que Jesus vai reforçar esta solene verdade com outras 3 histórias. E estas 3 histórias, uma delas está contada naquela que ainda é o capítulo 24, entre os versos 45 e o verso 51, depois as outras 2 já estão no capítulo 25. Nós não vamos ler as histórias, qualquer um de nós, querendo, poderá fazê-lo em casa, depois em uma atitude meditativa, num momento devocional, poderá ler novamente essas histórias para tirar delas algumas outras lições espirituais que nós não vamos ter ocasião aqui para as apresentar. Mas a primeira história consiste em 2 servos, a quem um homem rico entrega responsabilidades. Os 2 servos não poderiam ser mais diferentes nas suas atitudes, porque um, efetivamente, é uma pessoa responsável e, independentemente da presença ou não do seu patrão, ele continua a trabalhar de forma laboriosa, como se o patrão estivesse presente. E a Bíblia diz que quando o seu senhor regressar e encontrar este servo em plena atividade, o Senhor o colocará como responsável por todos os seus bens. Enquanto isso, o segundo servo tem uma atitude completamente oposta. Primeiramente, começa a trabalhar, mas depois, por se aperceber que o Senhor
o seu patrão, não virá tão cedo, ele então começa a dar-se ao desfrute de poder ir reunir-se com comedores, com bebedores, e diz ainda, como se já não bastasse esta atitude de relaxamento, Jesus ainda conta que ele começa a espancar os seus conservos, ou seja, começa a maltratar aquelas pessoas que estão hierarquicamente abaixo dele. E a Bíblia diz que quando efetivamente o Senhor voltar, ele vai colocar este servo mau na sua parte com os hipócritas. Ou seja, vai dizer que ele vai ser posto num lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. O que esta história, na verdade, conta, e que é uma verdade que acaba por ser ecoada nas duas histórias seguintes, é que nós precisamos ter uma atitude de laborosidade, uma atitude de preparação para receber Jesus. Na verdade, aquilo que Jesus por 3 vezes disse nos versos 36, 42 e 44, é aquilo que ele vai reforçar de uma forma extremamente importante e solene, dizendo através justamente de 3 histórias. E reparem agora numa coisa extremamente importante e necessária, queridos amigos. Jesus contou esta história há quase 2000 anos atrás, reforçando de uma maneira extremamente impressiva a grande ideia de que nós precisamos estar ativos, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos estar preparados a cada momento para o regresso de Jesus. O importante não é sabermos quando Jesus virá. A grande verdade não é que nós haveremos de saber a que distância está o regresso de Jesus, mas sim a grande ideia que Jesus efetivamente quer transmitir, e perdoem-me estar a reforçar tanto isto, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo quem dá uma forte ênfase a esta ideia, é a necessidade de nós hoje estarmos preparados, hoje nos encontrarmos em condições de poder receber o nosso Senhor, hoje nós termos tomado todas as decisões e termos feito todos os preparativos para que a nossa alma esteja em condições de receber o nosso Mestre e o nosso Salvador. Hoje é o dia. Esta é a grande lição, esta sem dúvida é a grande mensagem. Mas agora vem a segunda história. E a segunda história tem elementos comuns. Nós não encontramos agora aqui 2 servos, mas sim 10 jovens que estão preparadas para participar de um casamento. Porquê? Porque a vinda de Jesus será efetivamente uma festividade. Será o culminar das expectativas daqueles que esperam verdadeiramente ver Jesus voltar. Não é apenas, aqui a perspectiva não é a do trabalho, não é a de estar ativo ou de ser fiel, mas efetivamente de estarmos preparados para o grande acontecimento que será o regresso de Jesus. E então estas 10 jovens estão preparadas para participar desta cerimónia religiosa, desta cerimónia de casamento. Só que elas deverão se juntar ao cortejo em algum momento que ele vai passar por ali. E quando as 10 jovens que estavam preparadas para ir participar do casamento acabam por haver uma certa demora e na espera todas elas dormem. Tanto as 5 prudentes quanto as 5 nécias, ou também chamadas de tolas. E é significativo o fato de nós percebermos que todas estas jovens, tanto aquelas que estavam com um suplemento extra do azeite, quanto as que tinham, diríamos assim, descuidado esta questão, todas elas efetivamente acabam por adormecer. Porquê? Porque a demora na vinda do noivo, ou na chegada do cortejo nupcial, haveria de criar naquelas jovens, efetivamente, um certo estado de letargia, de algum adormecimento. Quando, efetivamente, o chamamento ou o anúncio da proximidade do cortejo nupcial ecoa, todas elas acordam e então se preparam efetivamente para receber, mas, como nós conhecemos da história, há 5 delas que não tinham um suprimento extra de azeite e, ao perceberem que o azeite nas suas lamparinas estava a acabar-se, pedem às outras que tinham uma dosezinha extra para que lhes fornecessem um pouquinho deste azeite. Mas agora, reparem na ideia que é transmitida aqui. Se partirmos do princípio que
o azeite representa a porção de Espírito Santo que cada pessoa tem na sua vida, podemos perceber que há uma mensagem aqui que é transmitida, que é a intransferibilidade do Espírito Santo. Não quer dizer que pelo fato de eu ter uma vivência religiosa que me permita ter uma comunhão forte com o Senhor, que eu possa transferir ou que possa passar a alguém, por mais que eu ame esta pessoa, a minha própria experiência religiosa. O meu conhecimento não é transferível, a minha fé não é transmissível, a experiência que tenho com Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida não é de alguma forma algo que possa ser transmitido por meio de herança ou por meio de transferência ou até por MBWay. Nós não podemos transferir por MBWay o Espírito Santo. Por quê? Porque esta é uma experiência intransmissível e pessoal. O Espírito Santo não se dá. O Espírito Santo, na verdade, nem se adquire. Nós não temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é que toma conta de nós. E esta é, sem dúvida, a grande realidade. Muitas pessoas, em vários movimentos religiosos, acreditam que o Espírito Santo é como se fosse algo que nós vamos adquirindo, como se tivéssemos um reservatório que podemos ir enchendo, podemos ir, de alguma forma, absorvendo. O Espírito Santo não é manipulável. O Espírito Santo não é uma força que eu posso dominar, que eu posso carregar, que eu posso transportar daqui para acolá, que eu posso manipular. O Espírito Santo toma conta de mim, o Espírito Santo me usa. E quanto mais nós estivermos disponíveis para ser usados pelo Espírito Santo, mais efetivamente Ele habitará e atuará na nossa vida. Por isso, a pessoa que tem uma manifestação intensa e significativa do poder do Espírito Santo na sua vida, não é porque seja alguém que tenha aprendido a arte mágica de manipular o poder cósmico do Espírito Santo, mas é porque esta pessoa se habituou a deixar-se conduzir e usar pelo Espírito Santo. Abriu no seu coração espaço para que o Senhor Espírito Santo, este elemento da Trindade, esta pessoa da divindade, pudesse efetivamente dominar e controlar a vida desta pessoa. E a grande lição que esta segunda parábola nos ensina é que na expectativa da vinda de Jesus, nós precisamos também ter uma comunhão com Deus que nos permita efetivamente ter um domínio do Espírito Santo mais intenso e mais pleno na nossa vida. Mas existe uma terceira história. E a terceira história também é bastante conhecida. É a história de 3 servos que o seu patrão, o seu senhor, saiu para viajar. Contudo, pensando este homem que tinha um grande património, resolveu deixar com cada um deles uma parte da sua fortuna, de maneira que eles a pudessem desenvolver. E a Bíblia diz-nos então que cada um destes servos, de acordo com as suas capacidades, recebeu uma quantidade significativa de dinheiro. Poderíamos até dizer que cada um destes homens recebeu uma quantidade monumental de dinheiro. Cada um dos talentos que receberam equivaleria mais ou menos a 10.000 dias de trabalho. Imaginem, um talento equivalia a cerca de 30 anos de trabalho economizado, pago ao padrão do salário mínimo. Quanto é que daria 30 anos de salário mínimo? Uma pequena fortuna, uma quantidade significativa de dinheiro. Mas a Bíblia diz que há um deles que recebe 5 talentos. Imaginem, este homem tinha recebido o equivalente ao que seria hoje, mais ou menos, 5 vezes 3 daria, nas minhas contas, 150 anos de salário mínimo, não é? Era muito dinheiro. O outro, que não tinha tantas capacidades, recebeu o equivalente a 2 talentos, o que seria mais ou menos cerca de 60 anos de salário mínimo. E o outro, pobrezinho, recebeu apenas 1 talento. Mas ainda assim era um valor considerável. Qual de nós é que não gostaria de receber uma pequena herança equivalente, diríamos assim, a 30 anos de salário mínimo? Era de facto um dinheiro muito, muito grande. Mas a verdade é que cada um destes homens acaba por ter uma atitude diferente diante daquilo que receberam.
Os 2 primeiros, nós sabemos, conhecemos a história, pegaram naquela fortuna e foram e investiram-na. E com ela obtiveram rendimentos que duplicaram o valor que lhes tinha sido confiado. Em contrapartida, o terceiro homem vai fazer uma coisa que parece algo segura, poderíamos até dizer que ele era um investidor conservador, pegou no dinheiro e enterrou-o, colocou-o dentro, diríamos assim, talvez, de um saco e colocou-o na terra. E quando, finalmente, o patrão chegou, os 3 foram ajustar contas. E nós, conhecendo bem a história, sabemos que aos 2 primeiros, que duplicaram o património que havia-lhes sido confiado, o patrão diz: bem está, servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas ao último servo, que foi, portanto, ajustar contas, e aparece, diríamos assim, diante do sucesso dos outros, o seu conservadorismo pareceu verdadeiramente fracassado, ou um fracasso, ele começa por ter um discurso quase que culpabilizante do próprio Senhor e diz-lhe que ele sabia que o patrão era um homem cruel, um homem severo, que tinha o hábito de colher onde não tinha semeado, que tinha o hábito de esperar aquilo que ele efetivamente não tinha contribuído para crescimento econômico e de alguma forma chama de injusto e de inclemente ao seu patrão. E o Senhor, o homem da parábola, é-nos contado que ele não se dá ao trabalho de discutir se o servo estava certo ou errado. Apenas usando a lógica do que o outro tinha acabado de dizer, pergunta-lhe: porquê que então, se tu sabias que eu era tão severo assim, porquê que tu não pegaste neste talento e o colocaste na mão dos banqueiros? Porque 30 anos de salário é um dinheiro muito bom, é uma quantidade significativa. Certamente os banqueiros seriam capazes de fazer com que ele rendesse um pouquinho e ainda que fosse um juro insignificante. E imaginem, de acordo com os padrões bancários da economia judaica, os judeus entendiam que a valorização de um determinado capital deveria acontecer à ordem de 5% ao ano. Isto é interessante. Os judeus tinham este conceito, não é? Eles entendiam que se, por exemplo, alguém emprestasse algo a outra pessoa e a devolução fosse feita daí a um ano, porque a devolução deveria ser feita também em função dos ciclos sazonais, não é? E nós não podemos esquecer que a economia judaica, a economia do povo de Israel, estava baseada na agricultura e na pecuária, não é? Então, a rentabilidade que deveria ser dada a um capital emprestado, na sua devolução deveria ser feita uma compensação de pelo menos 5%. E agora os irmãos devem estar a dizer: mas pastor, não é verdade que os judeus, por orientação bíblica, não deviam cobrar usura aos seus irmãos? E não é verdade que os judeus não deveriam cobrar juros a quem emprestassem? É verdade. É verdade. Mas o conceito de usura era tudo aquilo que fosse cobrado além dos 5%. Não estamos a dizer que a economia hoje deva ser, diríamos assim, rentabilizada, ou os investimentos devem ser rentabilizados à ordem de 5% ao ano. Não estou a dizer isto, mas esta era uma prática que existia nos tempos bíblicos. E reparem aqui uma coisa, só para fechar dentro de instantes o parênteses económico que estamos a falar aqui. Há um detalhe interessante, é que se nós pensarmos na rentabilidade que a agricultura e que a pecuária têm, está muito acima dos tais 5%. Por exemplo, quando uma ovelhinha engravida e dá à luz outra ovelha, ao final de um ano, qual é a rentabilidade que se tem ali? 100%. Quando se semeia um campo e a rentabilidade, portanto, da semente é a mais baixa de todas, uma semente que é jogada ao campo rende outros 10 grãos de cereal, qual é a rentabilidade que nós temos aqui? 1000%. Agora, isto quer dizer basicamente o quê? Que devolver 5% a mais em função da generosidade com que normalmente a natureza rentabiliza o esforço e, sobretudo, o investimento, é algo, diríamos assim, que é
mínimo, é o mínimo que se pode fazer. Porquê? Porque Deus normalmente, através das dádivas da natureza, é muito mais generoso para com aqueles que trabalham e para com aqueles que se investem do que propriamente esta compensação dos tais 5% ao ano. Mas a verdade é que quando o Senhor repreende, em certo sentido, com a própria lógica com que o servo o estava de alguma forma a acusar, a Bíblia diz-nos que este senhor, olhando para aquele servo, dá uma ordem aos outros servos que ali estavam. Ele diz: tirem-lhe o talento e deem-no àquele que tem mais. Há aqui uma lição, um conjunto de lições muito interessantes. A primeira delas é a seguinte, é que se nós entendermos que os talentos são os dons espirituais que Deus confere a cada cristão, por altura da sua experiência de conversão, por altura da sua entrega a Jesus, nós podemos entender uma coisa muito importante. Primeiro, nenhum crente entra no reino de Deus sem receber pelo menos um talento. Esta é uma primeira verdade. Segunda verdade, talentos adquiridos podem ser desenvolvidos e talentos desenvolvidos são talentos acrescentados. Esta é uma segunda verdade muito importante. E talvez a terceira verdade, mas a mais dramática de todas, é que talentos desenvolvidos equivalem à salvação do seu possuidor, mas talentos não desenvolvidos representam a perdição daquele que recebeu este talento. Porquê? Porque a Bíblia diz que aquele servo foi dada a ordem de que fosse lançado fora, onde existe pranto e ranger de dentes. E reparem uma coisa muito interessante, que as duas parábolas, tanto a primeira como a terceira, terminam exatamente da mesma forma, com esta mensagem de ameaça, de existência de pranto e de ranger de dentes. Porquê? Por uma razão muito simples. É porque quando de alguma forma alguém que, estando a preparar-se para encontrar Jesus e não fizer aquilo que sabe que é o seu dever, ou não tiver-se preparado da forma adequada para o encontro com Jesus, a sensação será efetivamente esta, de tão profunda frustração quando Jesus vier, que haverá, diríamos assim, uma tremenda frustração, um tremendo mal-estar por causa de não ter a consciência de não ter feito o que estava ao seu alcance. Os irmãos recordam-se aquele texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele destruirá os ímpios com a manifestação da sua glória. Conhecem este texto? Por que isto? Por uma razão muito simples. Por que razão é que Jesus destruirá os ímpios e não destruirá os salvos? Será que é a natureza dos salvos que é diferente da natureza dos ímpios? Não, serão todos humanos. Tanto os ímpios quanto os salvos, tanto os que estiverem à espera de Jesus quanto aqueles que não estão à espera de Jesus, são feitos exatamente da mesma matéria. São compostos exatamente da mesma estrutura biológica que todos os seres humanos. Então, qual será a diferença entre uns e outros? É que para uns, a manifestação da vinda de Jesus será profundamente angustiante e para outros será profundamente alegre e feliz. Todos nós também conhecemos aquele texto de Apocalipse capítulo 6, onde é dito que quando os ímpios virem Jesus regressar, ao o verem nas nuvens dos céus, eles tentarão se esconder nas cavernas e rogarão às rochas das montanhas que caiam sobre eles para os esconderem da manifestação daquele que está vindo. E por que isto? Sabem, uma das razões pelas quais nós podemos entender que a vinda de Jesus fulminará os ímpios, não é porque Jesus vai destruí-los, mas porque a consciência de fracasso, a consciência de que não há mais solução, será de tal forma angustiante que imaginem o pior dos medos, imaginem
a situação angustiante mais terrível e impactante que alguém possa ter. Imaginem o susto maior que alguém possa viver. Imaginem a angústia causada por stress mais intensa que alguém possa experimentar. Pois é exatamente isto que vão sofrer aqueles que, ao terem consciência de que perderam todas as oportunidades que o Espírito Santo lhes deu para o arrependimento, que deixaram para trás a oportunidade de aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador. E isto fará, efetivamente, com que estas pessoas enfrentem a pior síncope emocional, o pior colapso cerebral, a coisa mais terrível e mais intensa, e fará com que, efetivamente, essas pessoas venham a sucumbir. Uns talvez mais depressa, outros com mais agonia, outros mais devagar, não sabemos, mas a realidade é que será algo tremendo. É por isso que estas duas parábolas, tanto a primeira como a segunda, a terceira, aliás, terminam justamente com esta ideia, onde há pranto e ranger de dentes. Nós estamos a falar de emoções que são muito mais intensas daquelas que foram sofridas por Jesus no jardim do Getsemane, onde a angústia o fez suar gotas de sangue. Estamos a falar de alguma coisa que será um desespero tremendo causado efetivamente pela noção de que se perderam todas as oportunidades, de que a existência foi completamente perdida, de que as oportunidades não existem mais e de que efetivamente tudo, sem dúvida, está eternamente decidido. Por isso, queridos irmãos e prezados amigos, é que estas três parábolas, elas transmitem uma ideia profundamente solene. Sabem, na Bíblia nem tudo é um mar de rosas. E nem todas as afirmações que Jesus faz procuram, diríamos assim, transmitir a ideia de que a experiência religiosa diríamos assim, é uma experiência de feel good, de sentir-se bem, tudo feliz, tudo na boa, tudo em perfeita felicidade. Não. Muitas vezes, a própria experiência religiosa é marcada por uma vivência de dedicação, de afinco, de perseverança. E é por isso que Jesus diz, estejam atentos, sejam vigilantes, trabalhem o vosso caráter, trabalhem a vossa espiritualidade, estejam decididos a serem laboriosos, procurem através da vossa espiritualidade e da vossa comunhão com Deus, desenvolver uma comunhão significativa com o Espírito Santo. Trabalhem no sentido de pôr ao serviço de Deus os talentos que Ele vos der, porque ao assim fazerem vocês estarão também a trabalhar em prol de outros, mas a trabalharem sobretudo em favor da sua própria salvação. E por isso, queridos amigos e irmãos, permitam-me dizer-vos ainda uma outra ideia que estes textos nos mostram, é que, embora a salvação não seja pelas obras, aqueles que não trabalham pela sua própria salvação, certamente estão a trabalhar em favor da sua perdição. E uma coisa muito importante nós não podemos esquecer, é que se Deus nos chamou para podermos fazer parte do seu povo, Ele também nos deu uma responsabilidade. E esta responsabilidade nós vamos encontrá-la nas últimas palavras que Jesus dirige aos seus discípulos, um pouco antes de ir para o céu, quando nós vamos a Mateus capítulo 28, aos versos 18, 19 e 20. E Jesus então diz-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E Mateus termina com um solene amém. Sabem, meus prezados e queridos irmãos, a grande realidade é esta. Jesus está para voltar. Mas mais importante do que a mensagem da breve vinda de Jesus é a necessidade de nós termos a consciência do que estamos a fazer durante o período em que Jesus não virá ou não vier. Como está a nossa preparação? Como está a nossa atitude?
como está, diríamos assim, o nosso envolvimento na missão de levar outras pessoas a conhecerem Jesus. Jesus não demora a voltar, é verdade. Mas talvez Ele não tenha regressado ainda, porque na sua grande misericórdia, Ele possa nos estar a dar novas oportunidades de recuperarmos aquilo que ainda talvez não tínhamos feito. Queridos irmãos, se esta é talvez a nossa realidade, se esta é a vivência de alguém que nos está a ouvir ou a ver neste momento, se você, querido amigo, neste instante sente que a sua vida ainda não atingiu o tal padrão de dedicação que o Senhor espera de si, este é o momento de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Este é o momento de nós entregarmos a Deus o nosso ser, os talentos que Ele nos confiou, pedirmos perdão pelas nossas atitudes de alguma displicência. E o Senhor certamente nos receberá de braços abertos para nos ajudar a sermos instrumentos seus, aguardando a vinda de Jesus e preparando outros para a salvação também. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que cada um de nós possa receber Jesus em breve como o seu grande amigo, como o seu Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.